Alô, alô, galera do CN, aqui é o professor Ed de Física. Galera, nós vamos começar a tentar distribuir para vocês aí conteúdos, avançar no conteúdo de vocês, nesses conteúdos que estão no caderno de vocês, durante esse período em que as aulas estão suspensas, em decorrência desse momento histórico dramático que a humanidade vive e agora, em especial, o Brasil. Então, nós vamos tentar dar um suporte para vocês. A gente sabe que vocês precisam e vocês não estão de férias, nem nós estamos de férias. E a gente vai começar a disponibilizar. Nós vamos começar hoje aqui com associação de resistores. Esse é um tema que você vai encontrar no material de vocês. Nós vamos tratar dos dois tipos de associação, conceitualmente. Depois nós vamos preparar um vídeo com resolução de exercícios para vocês, mas hoje vai ser apenas a parte conceitual. A associação de resistores ela se divide basicamente em dois tipos, série e paralelo. Dois ou mais resistores, não apenas resistores, mas aparelhos, estão em série quando são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então, quando nós temos aqui aparelhos percorridos pela mesma corrente elétrica, esses aparelhos estão em série. Como você pode ver aqui, ó, eu tenho 3 lâmpadas e as 3 lâmpadas estão sendo percorridas por uma mesma corrente, 5 amperes. Quando todos os aparelhos são percorridos pela mesma corrente, dizemos que eles estão em série. Então, uma associação em série, todos os aparelhos são percorridos pela mesma corrente. Bom, então, reforçando, todos os resistores são percorridos pela mesma corrente. Isso é uma associação em série. Só para reforçar, temos aqui ó, o resistor número 1 de 10, percorrido por 4 amperes. O resistor de 2, de 20 ohms, resistor número 2, também percorrido por 4 amperes. Então, essa é a principal característica de uma associação em série. Todos os resistores ou todos os aparelhos, 2, 3, 4 aparelhos, percorridos pela mesma corrente. Apesar dessa ser a principal característica, ela não é a única. Essa característica número 2 aqui, é muito importante e a gente esquece dela. Ela é muito importante. A DDP aplicada à associação é dada pela soma das DDPs em cada resistor. Então, olhe para esse desenho aqui. Esse conjunto de resistores, esse conjunto aqui, ó, esse conjunto aqui, que são 2 resistores, resistor 1 e o resistor 2, esse conjunto, ele está submetido a uma DDP de 120. Se você olhar, eu não apliquei 120 a esse resistor número 1 e nem apliquei 120 a esse resistor número 2. Eu apliquei ao conjunto. Aí o que acontece? Esse 120 ele vai se dividir. Um pedaço dele vem para o resistor número 1 de 10 e o outro pedaço vem para esse resistor número 2 de 20. Aí você pode perguntar, Ed, quanto vem para esse resistor 1 e qual é a parcela que vem para esse resistor número 2? É isso que nós vamos tratar agora. Se você quer saber qual é a parcela da voltagem que vem para o resistor número 1, você vai usar a lei de Ohm. A lei de Ohm é U igual a R vezes I. Você vai pegar a resistência desse resistor, que é 10, e multiplicar pela corrente que vai passar nele, que é 4. Quando você fizer esse produto, 10 vezes 4, você vai ver que dá 40. Então, 40 volts está sendo usado por esse resistor número 1. Se o total é 120 e 40 já está sendo usado aqui, sobram 80 volts para esse resistor número 2. Eu já sei que aqui vai dar 80, mas apenas para confirmar, nós vamos fazer o produto RI para esse resistor também. Nós vamos pegar a resistência, que é 20, e vamos multiplicar pela corrente, que é 4. Quando você pegar 20 vezes 4, multiplicar, o resultado esperado era 80, realmente dá 80. Então, quando eu somar a DDP nesse resistor com a DDP nesse resistor, eu encontro a DDP total, que é 120. Não pode dar menos, nem pode dar mais. Então, 120, que é a DDP aplicada à associação, ao conjunto, é dado pela soma da DDP em cada resistor. A DDP no primeiro, mais a DDP no segundo, somado, 80 mais 40, dá 120.
Beleza, galera? Agora olha com atenção um detalhe. Esse 120 ele foi dividido entre os dois resistores. Quer dizer, então, que uma associação em série divide a DDP aplicada ao conjunto? Sim. Uma DDP em série ela é um divisor de voltagem, ela divide. E se você prestar mais atenção ainda, você vai ver que a divisão é proporcional à resistência. Como assim, Ed? Olha para cá. Essa voltagem de 80, ela não é o dobro de 40? Ela é o dobro de 40. Por que aqui ficou 80? Porque esse resistor de 20 ele é o dobro do resistor de 10. Então, divide e a divisão é proporcional à resistência. Quanto maior a resistência, maior é a voltagem aplicada naquele resistor. Isso para uma associação em série. Tá bom, galera? Bom, outro aspecto importante da associação em série é o resistor equivalente. E o que é um resistor equivalente? O resistor equivalente é um só resistor, apenas um, que substitui o conjunto, produzindo o mesmo efeito. Então, olha só, nós temos aqui dois resistores que estão em série, um de 2 ohms e o outro de 3 ohms. E aí eu quero substituir os dois por um só resistor. Esse único resistor que substitui esses dois, que é esse bem aqui, é chamado de resistor equivalente. Para eu encontrar o resistor equivalente de uma associação em série, basta eu somar, como eu estou fazendo aqui, os resistores associados. Então eu tenho esse resistor de 2 associado em série com esse resistor de 3. Se eu somar, eu encontro o resistor equivalente. Ed, o que é produzir o mesmo efeito? Produzir o mesmo efeito significa que eu vou ter que ligar uma fonte de 20 volts aqui, e quando eu ligar uma fonte de 20 volts aqui, a corrente que passa aqui tem que ser a mesma que passa na associação. Então, se aqui está passando 4, bem aqui terá que ser 4. Se você pegar 4, multiplicar por 5, dá 20 volts, que é a mesma voltagem aplicada no conjunto. Então, isso é produzir o mesmo efeito. Ed, e associação em paralelo? Então, é isso que nós vamos estudar. 2 ou mais aparelhos elétricos estão em paralelo quando estão submetidos a uma mesma voltagem. O que o Ed fez aqui? O Ed colocou uma bateria aqui. Vamos supor que nós temos uma bateria, polo positivo da bateria, polo negativo da bateria. Quanto é a DDP entre o polo positivo e negativo dessa bateria? 120 volts. Então, qualquer aparelho ligado aqui, se eu ligar uma lâmpada aqui, essa lâmpada vai receber 120 volts. Só que ao invés de eu ligar uma lâmpada, vamos supor que eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar um pedaço de fio nesse polo negativo, um pedaço de fio de cobre. Quando eu ligo um pedaço de fio de cobre nesse polo negativo aqui, esse pedaço de fio de cobre, representado por essa linha vermelha, ele passa a ser a extensão do polo negativo. Então, se essa linha vermelha, que é um fio condutor de cobre, tiver 1 km, o polo negativo passa a ter 1 km. Se tiver 10, o polo negativo passa a ter 10 km. É uma extensão do polo negativo. Da mesma maneira, liguei um fio condutor no polo positivo. Assim que eu conecto esse fio condutor aqui no polo positivo, essa linha azul passa a ser uma extensão do polo positivo. Então, pessoal, se essa linha vermelha é uma extensão do polo negativo e essa linha azul é uma extensão do polo positivo, significa que a DDP entre as duas linhas é de 120 volts. Então, se a DDP entre as duas linhas é 120 volts, isso significa que quando eu ligar uma lâmpada entre a linha vermelha e a linha azul, essa lâmpada estará recebendo 120 volts. Se eu ligar uma segunda lâmpada entre a linha vermelha e a linha azul, a segunda lâmpada está recebendo 120 volts. Se a primeira lâmpada recebe 120 e a segunda recebe 120, que é a mesma DDP da fonte, se elas estão recebendo a mesma voltagem, isso caracteriza
uma associação em paralelo. Tá ok, galera? Então, em paralelo, todos os aparelhos recebem a mesma voltagem. Se eu ligar um terceiro aparelho aqui, um ferro elétrico, por exemplo, você percebe que ele está ligado entre o vermelho e o azul? E quanto é a DDP entre o vermelho e o azul? É de 120. Então, ele recebe 120. Qualquer aparelho que eu ligar entre o vermelho e o azul vai receber 120. E se todos os aparelhos estão recebendo a mesma voltagem, eles estão em paralelo. As duas lâmpadas estão em paralelo e as duas lâmpadas também estão em paralelo com o ferro elétrico. Sacou, galera? Então, galera, essa aqui é uma outra maneira de representar uma associação em paralelo. Resistor número 1, que vale 10, está em paralelo com o resistor número 2, que tem resistência igual a 20, que está em paralelo com esse resistor número 3, de 30. Bom, se eles estão em paralelo, eles têm que estar submetidos a uma mesma voltagem. Portanto, a voltagem no resistor 1 vale 120, a voltagem no resistor 2 vale 120, a voltagem no resistor 3 vale 120, tem que ser a mesma. O paralelo tem que ser a mesma, acabou. Bom, se a gente imaginar tem uma corrente verde aqui, ó, I grandão entrando, essa corrente ela vai se dividir em 3 partes. Uma vai para o primeiro resistor, outra vai para o segundo resistor e essa aqui para o terceiro resistor. A pergunta que você deve estar fazendo é de como é que eu calculo a corrente em cada um desses resistores. Ora, de posse da DDP e da resistência, a gente vem, aplica a lei de Ohm e acha a corrente. Eu vou aplicar U igual a RI. Como R está multiplicando, ele vai passar dividindo. Nós vamos ter que, para achar a corrente, basta pegar a DDP e dividir pela resistência. Então, se eu quero a corrente nesse resistor, eu vou pegar a DDP e dividir pela resistência. Olha só, 120, DDP, 10, resistência, 120 por 10. Aí eu tenho a corrente 12. Vem aqui, 12 amperes. 12 amperes vai percorrer esse resistor aqui. Então, como é que eu vou fazer para achar a corrente nesse outro aqui? Da mesma maneira. Faz aí de cabeça pro Ed, rapidinho. Isso mesmo! Você deve pegar a DDP, que é 120, ó, dividir pela resistência, 20. Quando você faz isso, você encontra 6. Então, nesse resistor de 20 ohms, está passando uma corrente de 6 amperes. Como é que eu acho a corrente nesse outro aqui? Faz aí de cabeça pro Ed. Isso, vocês já fizeram de cabeça, já acertaram. A corrente aqui vai ser calculada da mesma maneira. Eu vou pegar 120, que é a DDP, vou dividir por 30, vai dar uma corrente de 4. Ora, se essa corrente verde que entrou se dividiu em 3 parcelas, significa que essa corrente verde, que é a total, ela vai ser obtida pela soma dessas 3 parcelas. Portanto, se eu somar 12 com 6, com 4, eu encontro essa corrente aqui, ó, que dá 22. Isso indica para nós que a corrente que entra tem que ser igual à corrente que sai. Então, a corrente que entrou é 22, apesar dela se dividir, eu não posso ter mais e nem menos que 22, eu tenho que ter 22. Essa corrente, ó, ela vai percorrer todo esse trecho, vai vir para cá, vai se unir com essa, que vai se unir com essa. Ó, e vai sair novamente aqui a correntinha verde de 22. Então, a corrente que entra, 22 é igual à corrente que sai, a corrente que entra é igual à corrente que sai, que é 22. Agora, eu quero que você preste atenção em algo que eu ainda não mencionei. Você percebe que esta corrente de 4 é 3 vezes menor que a corrente de 12? 3 vezes menor. Mas, Ed, por que ela é 3 vezes menor? Porque esse resistor aqui de 30, ele é 3 vezes maior que o de 10. Espera aí, Ed. Você quer me dizer que numa associação em paralelo, a corrente e a resistência são inversamente proporcionais? Isso mesmo. Se está em paralelo, quanto maior a resistência, menor a corrente.
Como essa resistência é 3 vezes maior que essa, a corrente é 3 vezes menor. Olha para cá, 6, metade de 12. Se essa corrente é menor, a resistência por onde ela passa é maior. Se ela é metade, a resistência é o dobro. Se ela é metade de 12, a resistência é o dobro de 10. Então, essa é uma propriedade muito importante da associação em paralelo. Então, galera, como é que a gente acha o equivalente para uma associação em paralelo? Lembre que esses 3 resistores que estão aqui, ó, eles estão em paralelo. Aí, como é que eu acho o equivalente? O conceito de equivalente não muda só porque é paralelo. O conceito que vai mudar é a forma de calcular. O conceito é o mesmo. É um único resistor que substitui esse conjunto, produzindo o mesmo efeito. Se esse conjunto aqui estiver recebendo 120 volts, o equivalente vai ter que receber 120 volts. Se no conjunto passar 22 amperes, a corrente total é 22 amperes, no equivalente vai ter que ser 22. Mas vamos lá, como é que eu calculo o equivalente, Ed? Para calcular o equivalente, a gente vai ter que usar essa fórmula. É uma soma também, ó, é uma soma, mas não é uma soma de resistências, é uma soma de inversos. O inverso do equivalente é igual à soma dos inversos dos resistores. Aí, como é que eu faria? Como aqui é R1, R1 vale 10, eu colocaria 10 aqui. Aqui é R2, R2 vale quanto? 20, colocaria 20 aqui. Tem um terceiro? Tem. Quanto vale? 30, colocaria 30 aqui. Para você entender, bora aplicar aqui. 1 sobre REC, 10, que é o primeiro resistor, lá na associação. 20, que é o segundo resistor, aqui na associação. 30, que é o terceiro resistor, aqui na associação. Como aqui é uma soma de frações com denominadores diferentes, eu terei que achar o MMC. Aí eu montei a tabela. Eu vou achar o MMC pelaquela forma clássica da decomposição. Ó. 10, 20 e 30, que são os denominadores. Aí eu comecei com 2, deu 5, 10, 15. De 2 de novo, 5. Que eu cheguei aqui no MMC, que é o produto dos fatores aqui. Ó. Perfeito? Tendo o MMC, eu venho aqui e faço. Ó. 60, que é o MMC, por 10, que dá 6, e multiplico por 1, que dá 6. Vem aqui. Ó. Pego 60, divido por 20, que dá 3, multiplico por 1, que dá 3. Vem aqui. Pego 60, divido por 30, que dá 2, multiplico por 1, que dá 2. Aí eu vou somar isso aqui, aí eu vou obter isso. Chegando aqui, eu ainda não achei o REC. Isso aqui é o inverso do REC, eu estou atrás do REC. Aqui você vai aplicar produto dos meios pelos extremos. Ó. 11 vezes REC, que dá 11, 1 vezes 60, que dá 60. Aí 11 está multiplicando, 11 passa dividindo, você tem o equivalente. Então, o equivalente seria esse único resistor com esse valor bem aqui. Esse resistor, como ele equivale àquele, e a corrente total aqui é 22, aqui vai ter que ser 22. Então, essa aqui é a maneira de calcular o equivalente de uma associação em paralelo. Valeu, galera! Bom, galera, além dessa equação geral, que serve para calcular o equivalente para qualquer tipo de associação em paralelo, nós temos 2 casos particulares que são muito úteis, porque aceleram a resolução, principalmente numa prova extensa como a do Enem, eles vão nos ajudar muito. O primeiro caso particular para associação em paralelo é esse que está aqui para nós, 2 resistores diferentes. Por favor, só vale para 2 resistores. Quando você perceber que você tem 2 resistores diferentes, você pode aplicar a regra do produto pela soma. Você multiplica os dois e divide pela soma. Então, vamos imaginar que eu tenha um de 6 e o outro aqui de 3. Ó. Então, eu quero achar o equivalente desses dois aqui. Eu vou aplicar a regra do produto pela soma. Eu vou multiplicar ambos e dividir pela soma.
Então, um é 6, o outro é 3, eu estou multiplicando, dá 18. Estou dividindo pela soma. Um é 6, o outro é 3, dá 9. Quando eu faço essa divisão de 18 por 9, eu tenho um equivalente, que dá 2 ohms. Então, esses dois resistores, eles podem ser substituídos por um único resistor de 2 ohms. Um outro caso particular é quando você tem apenas resistores iguais em paralelo. Aí, todos os resistores eles devem ser iguais, como nós temos aqui. Ó. Esse vale R, esse vale R e esse vale R. São todos iguais. Quando todos eles são iguais e estão em paralelo, você aplica essa formuleta aqui, ó, onde R é o valor de um deles, apenas um, e N é o número de iguais. Então, para exemplificar, vamos supor que todos têm um valor de 6 ohms. Aí eu quero calcular o equivalente deles. Para calcular o equivalente deles, eu vou aplicar essa equação bem aqui, ó. Aqui, ó. 6 sobre 3. Por que 6 sobre 3, Ed? Porque aqui, como eles são iguais, esse é um caso particular, eu vou pegar um deles, apenas um, que vale 6, e eu estou dividindo por 3, porque são 3 iguais. Ó. Aqui é o número de iguais. Quando você dividir 6 por 3, vai dar 2. Perfeito? Galera, a gente vai fechando a nossa aula. Essa aqui é a primeira. Eu espero que a gente saia logo dessa situação dramática que a gente se encontra e que a gente se encontre para dias menos tensos e mais felizes. Obrigado, galera. Eu espero estar ajudando bastante vocês. Contem conosco. Qualquer dúvida, nos procure pelos canais do WhatsApp. Todos nós, de Química, de Física, de Biologia, estamos aqui para ajudar vocês. Estamos juntos e vamos vencer mais essa. Um abração, um beijo do Ed para vocês.